Foi na hora da saída que o telefonema aterrorizante chegou. Ligaram lá em casa, né? Falando que havia acontecido um tiroteio. Aí falou assim, não, é na escola. Eu falei, não é possível. Alunos ligavam apavorados. O menino entrou na escola atirando, matou um monte de gente, atirou num monte de gente. Vem me buscar logo. Pais desesperados correram para a escola, encontrando filhos em pânico. Todo mundo correndo, pra lá, pra cá, todo mundo gritando. E um amigo meu, tiro nas costas. Vem aqui. O fim do turno da manhã tinha a atmosfera irreal de um pesadelo. Eu nunca se imagino que isso ia acontecer. Eu tô pensando, ontem eu pensei que era tudo um sonho, que daqui a pouco, depois de um tempo eu ia acordar. A brutalidade do que aconteceu aqui em Goiânia em nada condiz com a aparência desse lugar. Num bairro tranquilo, uma escola pequena, onde todos se conhecem e cuidam uns dos outros. A tensão invisível que havia aqui foi descoberta da pior forma. Foi às 11h50 da manhã de sexta passada, dentro da sala de aula. Um adolescente de 14 anos, aluno do 8º ano, tirou uma pistola .40 da mochila e atirou. Aí eu ouvi o tiro. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Não Desista. E hoje nós estamos com uma entrevista maravilhosa com a pastora Bárbara Calembo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Franciele. Muito bom estar aqui com você. Fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite. Eu já acompanho a sua história nas redes sociais há um tempo. Também faço parte da Igreja Batista, meio sumida na pandemia. Vocês não batem em mim, não. Mas eu ando meio medrosa. E queria que a gente compartilhasse um pouco da sua história, porque eu acredito que a gente está conversando nos bastidores. As pessoas estão procurando uma mensagem positiva de não desista. Cada um tem uma luta, cada um tem uma dificuldade. E às vezes elas perdidas vão correndo no YouTube procurar por uma resposta. Às vezes naquele dia ela está querendo até desistir da própria vida. E elas estão inspiradas buscando algo para elas sair da onde elas estão. Primeiramente eu queria que você... Eu li lá no seu Instagram, olha só gente, presta atenção. Esposa, mãe de 3, pastora, palestrante, empreendedora. Me explica como que é organizar tudo isso. É mulher, né? É multifuncional. Tantas funções, como que você consegue, primeiramente, coordenar tudo isso? Aí tá a parte do que eu faço, né? Eu ainda sou estudante de psicologia. Tem mais um currículo. Tem várias coisas, nem tinha dá para colocar. Não tem espaço, né, para colocar no Instagram. Na verdade, eu acho que em tudo na vida a gente precisa definir as nossas prioridades, né? E isso faz parte do que eu faço, né? Que primeiro eu invisto no meu casamento, na minha maternidade, né? Meus filhos são pequenos, né? Eles precisam de mim ainda, pequenos assim, né? Um de 12 e um de 9. Sempre é, né? A mãe sempre é. E essas palestras, elas têm um conteúdo, na maioria das vezes, para educação de filhos, né? Relacionamento de pais e filhos, relacionamento do casal, conjugal, né? E também dessa força que as pessoas precisam ter, da resiliência, né? Para poder enfrentar as dificuldades da vida, que eu acho que é o que falta muito hoje. A gente às vezes acostuma muito com viver o lado prático da vida e quando a gente precisa ter uma força maior, talvez a gente tenha que buscar mesmo, estejamos preparados para enfrentar as dificuldades. E você falou algo interessante, porque você trabalha com a família. Sim. Eu digo que a base nossa está na família. Quando o casamento está indo mal, quando a relação com os filhos está indo mal, quando o filho... né, eu digo assim, a fase que começa as birras, que já começa o desespero dos pais, como é que eu vou educar, qual o caminho que eu vou seguir, porque a gente é muito julgado. Por tudo que a gente faz, a gente sempre sente a culpa. Sim. Né? Uhum. Então, essa palestra, eu vejo o quanto ela é necessária, porque quando a pessoa tem a família desestruturada, tudo desmorona. E aí acontece que onde a pessoa fica naquele desespero, pensando em desistir de tudo, principalmente quando ela perde o marido, quando aqui no programa a gente tem muitas situações de mulheres que estão sofrendo muito na pandemia, porque teve muitas separações. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que você lida com as famílias, né? Eu queria que você compartilhasse algo para essa mulher que nesse momento está se encontrando desesperada, que não sabe o que fazer da vida, que não sabe que caminho trilhar.
Já deixa Deus te usar. Sim, a Constituição Federal do nosso país, ela fala que a família é a base da sociedade. Então, quando nós olhamos para uma sociedade que está muito ruim, que está muito difícil, a gente entende que as famílias estão muito enfraquecidas. E aí, onde está a dificuldade, porque a gente precisa lutar primeiramente pelas nossas famílias. Às vezes a gente ouve muito assim, o importante é ser feliz, né? O importante é ser feliz, não importa a que preço. E talvez quando a gente chega lá na frente depois de um divórcio, a gente compreende que aquilo também não trouxe felicidade. Então o primeiro ponto é a gente aprender a lutar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, não desistir tão facilmente. É claro que existem situações em que o divórcio ele é necessário, quando existe agressão no lar, né? A mulher não pode ser agredida, ela também não deve agredir, né? A gente também não deve se aproveitar disso. Mas em outras situações a gente precisa realmente pensar um pouco sobre o que é melhor para todo mundo e não só para mim, né? A gente vê muitas crianças sofrendo com divórcio, principalmente em momentos cruciais da vida, como é a adolescência. A gente vê muitos casais se separando justamente na adolescência. A fase mais complicada, a fase né? mais difícil, com certeza. E é quando eles precisam mais de uma família unida e fortalecida, né? Então, isso lá na frente vai trazer um problema para esse adolescente, para essa família, que talvez, no caso de um esforço maior, não teria acontecido. Então, a gente precisa muito olhar o que é de fato ser feliz, o que é de fato, o que de fato vai me trazer essa felicidade. Não viver apenas um momento, mas pensar a longo prazo. Muito as pessoas, né? Sim. Principalmente pessoas solteiras. Sim. Porque os conselhos, né? Para o solteiro tá ótimo, né? A vida de solteiro, embora a gente saiba que a maioria quer, né? Alguma coisa assim, quer se casar e tal. Mas, de fato, a gente precisa procurar em pessoas que já venceram dificuldades para a gente poder ser influenciado por elas. Você nunca deve procurar uma pessoa que está sempre lutando para que outro se divorcie para buscar o seu conselho. Você precisa olhar para pessoas que venceram dificuldades no casamento e perguntar para elas, por que foi que você venceu? Como que você conseguiu? Será que é porque a sua vida era mais fácil, né? Ou será que você teve sabedoria para lidar com seus problemas? Encontrar com essas pessoas e tirar delas um conselho, talvez venha fazer um efeito melhor do que você ouvir. Que estão anos casadas, isso, né? Sim. Que já passou por muito perrengue para poder chegar ali nos 30, 35 anos juntos. Sim. É porque a gente não procura, por exemplo, você está com uma dificuldade financeira. Você não vai procurar alguém que está com mais dificuldade financeira que você para você buscar um conselho. Você vai procurar alguém que deu certo na vida, né? Que conseguiu vencer suas dificuldades. Então, com o casamento é da mesma forma. Tem que buscar inspiração em alguém que já passou pelos problemas, mas que hoje venceu e pode, de alguma forma, ajudar outras pessoas. Sim, isso. Então, gente, vamos procurar pessoas que tenham histórias de vivência, de dificuldade, que não é um mar de rosas. Casamento, gente, todos os dias vocês lidarem com as diferenças de criações, com diferenças de um monte de coisas, né? Sim. Com picuinhas pequenas que vão diariamente alimentando. E a gente, quando vai ver uma separação, não é às vezes por algo mirabolante. Não. São coisinhas do dia a dia pequena que não vão sendo resolvidas e que vai acumulando e no final eles estão ali o tempo todo brigando por coisas bestas e aí por conta de queda de braço, de quem é mais forte, quem não é, decidem separar e aí entram nessa queda de braço, não vão voltar e no meio de tudo isso são os filhos que sofrem, né? Na verdade o casal também sofre, mas os filhos... Existem sequelas que às vezes nunca vão ser curadas, né? Por Deus, sim. Mas se não for por meio de realmente milagre de Deus, tem pessoas que levam essa sequela para a vida inteira, né? E a gente acaba ensinando para os nossos filhos que desistir é o caminho, né? Se eu desisto facilmente das coisas, eles acostumam a ver em mim a possibilidade de também desistir. De não lutar de fato por aquilo que eles acreditam. Na primeira dificuldade, vai desistir. Vai desistir. É verdade, eu não tinha pensado nisso não, gente. Meu Deus, a gente tem uma responsabilidade muito grande com os nossos filhos, né? E tem uma parte que eu li e que ontem, eu vou te falar, fiquei na madrugada vendo alguns vídeos, estudando pra gente ter essa entrevista hoje. Eu falei, Deus, eu não quero pesquisar nada, não quero saber de nada, vou deixar fluir. Mas mexeu muito comigo, porque eu tenho um bebê de 1 ano e 8 meses, que eu fiquei 7 anos tentando engravidar. Em oração, perdi um bebê antes dele, né? E eu sinto assim, eu li um trecho que você colocou no Instagram, do tanto que a gente cuida dos nossos filhos como se fosse nossos, a gente não deixa às vezes nem atravessar a rua e de repente acontece algo que a gente perde totalmente o controle e a gente percebe que não é meu.
E aí você tem vivido, né? Você viveu uma história que todo mundo sabe, nacionalmente ficou conhecido. Você colocou lá no seu Instagram, Mãe Enlutada João Pedro. Você tem 3 filhos. Sim. E um deles você viveu uma história que eu acredito, é difícil para mim falar, porque eu me coloco no seu lugar enquanto mãe e eu falo que com o passar dos anos as coisas vão amenizando, mas o amor jamais ele acaba, né? Na verdade, assim, muitas coisas são amenizadas, mas a saudade ela sempre aumenta, porque ela não é solucionada, né? E tem 3 anos e meio, né, que eu sofro com a ausência do João Pedro. Ele foi assassinado dentro da escola, né? E algo que pesou muito para mim, porque nós temos uma família bem tradicional, né? Eu trabalho com meu esposo já há muitos anos e nossos filhos estudavam há 6 anos na mesma escola e um dia um colega matou o nosso filho, né? E isso mudou muito, assim, a minha forma de ver tudo, a minha forma de entender o que está acontecendo na nossa sociedade e, sobretudo, a necessidade, né, dos pais cuidarem bem dos seus filhos, de dar a eles atenção, de dar a eles um lar sólido, como a gente está conversando aqui, porque hoje o que nós estamos vivendo é que os adolescentes estão tendo a capacidade de matar uns aos outros, isso é muito sério, né? E onde eles estão encontrando esse exemplo, onde eles estão encontrando refúgio para a vida deles, porque o ser humano, Franciele, ele vive de exemplo, ele vive de imitação, principalmente quando são crianças, né? Uma criança aprende a falar mamãe porque ela imitou alguém falar, ouviu. A gente fala o dia inteiro, isso, né? E aí ela aprendeu a falar mamã, né? Ela começa. Então, que tipo de exemplo que nós temos dado para os nossos filhos, que eles estão tendo, né, a coragem de fazer isso entre eles, uns com os outros, né? Isso é muito... O que está alimentando a alma deles, o que eles estão assistindo, Sim. né? Qual conteúdo que eles estão vendo nas redes sociais, né? Uma responsabilidade dos pais, né? Não Sim. tem como a gente jogar essa responsabilidade, porque jogaram conteúdo no Instagram, mas quem é que tem que controlar isso, né? Eu gosto muito de usar a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para não ficar parecendo assim, não, mas isso é coisa de igreja, isso é porque você crê em Deus dessa forma, e não. Essas são as nossas leis. E a lei diz o seguinte no Estatuto da Criança e do Adolescente, que os filhos devem ser prioridade dos pais. Então, você imagina que você tem um filho, que ele deve ser a sua prioridade, o que você está fazendo com ele? Né? Ele, de fato, tem sido essa prioridade na sua vida, você tem dado o seu melhor, o seu tempo. E, às vezes, a gente pensa assim, nossa, mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Mas, se você tem 15 minutos, como você tem usado os 15 minutos que você tem? Né? Qual tipo de doação você tem feito durante o tempo em que você está presente, ou que deveria estar, né? Porque estar presente não é só estar igual nós estamos fisicamente, aqui, né? mas é a entrega que nós oferecemos, né? Como tem sido isso no seu dia a dia em casa? Porque eu tenho, né? Hoje eu tenho o Davi com 9 anos dizendo ele que é pré-adolescente. Eu falei, não, falta alguns meses. O pior é que a gente quer ser adulto tão rápido, né? Isso, eu até falo muito com eles sobre isso, porque eu tinha muita vontade de fazer 18 e descobri que não tinha graça. Não, a gente só tem responsabilidade, mas só boleto. sabe quem passa, né, pela situação. Isso, e eu tenho o Gustavo, que já tem 12 anos. Que já é adulto, que não é pré-adolescente. Ele fala, não, mãe, que quando eu crescer e for adulto, que eu vou trabalhar, vou fazer. Ele já tem os planos dele, né? Então eu percebo assim que no discurso dele, quando ele fala que quer casar, que ele quer trabalhar, eu compreendo que tipo de ensinamento que eu tenho dado para ele, o valor da família, o valor do crescimento, do trabalho. Inclusive, eles já trabalham com a gente, né? Não é exploração de mão de obra infantil. É bom deixar bem claro isso, né? Para o povo não falar assim, como assim? Mas eu sou super de acordo com isso, porque a criança entende o valor do dinheiro. Sim, sim. Ela sabe administrar o dinheiro, ela vai Sim. saber que não é fácil ter tudo que a gente... Porque hoje em dia, as crianças simplesmente têm tudo. Sim. E elas não sabem o esforço que é para ter aquilo ali. Igual, assim, gente, eu trabalho com eventos. É obviamente que eu concordo ter Papai Noel. Mas eu não concordo que o Papai Noel dê tudo e a criança não entenda o esforço que foi para dar aquela bicicleta tão sonhada. Sim. Eu acho que a criança tem que entender o quanto o pai se esforça para chegar aquele presente para ela. Não vai destruir o Papai Noel, pelo amor de Deus. Mas acabou que o crédito ficou para o Papai Noel, né? Mas eu acho errado. Eu falo assim, meu filho, ele ainda não entende. Mas na hora que ele entender, eu não vou deixar o Papai Noel dar essas coisas maiores, não. Porque
Porque ele precisa ver o quanto eu me esforcei para chegar aquele tão sonhado presente nas mãos dele. E eu quero pôr o Miguel também para trabalhar comigo desde cedo com o evento, para ele ver o esforço que é para o dinheiro entrar, para ele não depois crescer e sair gastando sem controle. Sim. Então, eu não sou contra, não. Tem gente que fala assim, você está explorando. Não, não. Explora não, estou educando meu filho. E antigamente, os pais ensinavam profissões para os seus filhos, né? Hoje, muita esposa tem reclamado, meu marido sabe trocar uma torneira, porque esse marido não passou tempo com o pai dele, que era a pessoa mais indicada para ensinar a trocar a torneira, o chuveiro, né? Então, por que a gente precisa pensar nisso tudo? Para que a gente possa fazer diferente nas nossas casas. Então, meu esposo lava o carro com os meninos, coisa que a gente não vê mais pai fazer com o filho. Verdade. Né? Manda pra Lava Jato, resolve tudo rápido. Isso. Na nossa empresa, a gente está dobrando uma roupa, eles estão lá ajudando, colocando uma etiqueta, né? E eles fazendo parte da vida do nosso trabalho, eles compreendem a importância desse trabalho. Você falou tudo. E muitas vezes a gente, às vezes, quer trabalhar para comprar uma coisa para os nossos filhos, né? Quando, na realidade, o melhor que nós poderíamos dar para os nossos filhos era justamente a nossa presença. Então, talvez não trabalhar tanto para comprar aquilo que você precisa parcelar em 24 vezes e estar ali presente seja a melhor coisa para os nossos filhos. Né? Ter tempo de qualidade, né? Sim. Eu falo que as pessoas precisam, igual você tem esse tanto de funções, e você tem a consciência que você precisa dar um tempo de qualidade para os seus filhos, porque é um tempo que não volta, né? Não volta. É um tempo, e eu acredito que após a perda do João, algo mudou, né? Já valorizava e mudou isso em você. Hoje Sim. você aproveita mais ainda esse tempo junto com eles. E Sim. o que você pode compartilhar dessa história? Antes do João Pedro, chegou um tempo que, com 3 filhos homens em casa, não era fácil até encontrar uma funcionária para trabalhar com a gente, né? Porque a pessoa não conhecia a nossa dinâmica, ficava até com medo, né? E eu tinha uma pessoa trabalhando comigo, a minha sogra também ajudava na nossa casa, e a gente passou o nosso escritório para dentro da nossa casa. Então, eu estava sempre ali envolvida. Mas algo que aconteceu, e eu gosto muito de contar, é que ficou um filme que a gente queria muito assistir com o João Pedro, ele queria assistir com a gente, e eu ficava assim, não, semana que vem vai dar certo e tal, e não deu certo, porque eu não sabia que meu filho ia morrer, né? E ele deixou lá na conta dele um filme, porque a gente gostaria de ter assistido com ele na Netflix, e a conta dele está lá na Netflix até hoje, a gente nunca assistiu. E aí eu fico pensando, eu não fiz aquilo com ele. Então, hoje eu me esforço mais para estar com meus filhos e não deixar nada, porque eu não sei sobre amanhã. Eu não sei se eu tenho amanhã com eles, eu não sei como que vai ser. Então, a gente sempre busca priorizar, sabe, a vontade deles no sentido não de vontade de qualquer coisa, mas do tempo que a gente vai passar junto. Não é mimar, não é estragar. É dar a atenção, porque a gente se cobra muito, porque algo tão simples, um filme. Um filme. Mas isso, você pensa, nossa, se eu tivesse escutado, eu poderia ter assistido o filme. A gente se cobra muito, né? Eu sei que eu não assisti, não foi falta de querer. Não foi falta de... É porque a gente sempre deixa para amanhã, Sim. é a correria, um monte de obrigações, Sim. né? O filho quer aquilo, fala, não, meu filho, amanhã a gente faz, porque a Isso. gente sempre acha que o amanhã vai estar presente, Sempre né? Não é acha. por maldade. E assim, eu não me culpo, porque eu, com certeza o motivo de eu não ter assistido, ele era real, ele era verdadeiro. Porém, hoje, eu procuro fazer assim, eu não posso agora, nós vamos fazer tal dia. E chegou no dia, cumprir, né? Porque existe tem uma brincadeira que mãe fala assim, na volta a gente compra. E nós nos tornamos mentirosas para os nossos filhos, porque na volta a gente não vai comprar. A gente já sabia que não ia, quando disse, na volta a gente compra. E é uma coisa, até assim, um valor que eu tenho com meus filhos, que eu posso olhar nos olhos deles e sempre dizer, eu não minto para você, então eu não espero que você minta para mim. Eu trabalho a verdade com você, eu espero receber a verdade de volta. Então, esses valores são coisas que fazem parte da nossa família, e que a gente busca fazer com que eles cresçam através disso, né, para que a gente evite um problema maior na frente, para que a gente possa... eu olho para eles e falo assim, eu sinto paz de saber que eu estou dando o meu melhor para vocês. E não tem preço que pague esse sentimento, né? Ver eles dormindo e aquele sentimento que toda mãe olha filho dormindo, né? Pai também. Pai também. E é tão gostoso olhar para eles e sentir... Estou fazendo o meu melhor. Sim. A sensação de dever cumprido, de né? dever cumprido. É uma satisfação que só mãe e pai entende, né? É claro que a gente não vai conseguir todos os dias. Não longe mesmo. da perfeição, né? Que ela simplesmente não existe.
Não quero nem colocar peso nas mães, porque às vezes tem mãe que vai ouvir a gente e vai falar assim, nossa, mas nunca que eu consigo dessa forma. Porém, a gente precisa entender o seguinte, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, eles dependem de nós. E por eles dependerem de nós, eles precisam ser sim a nossa prioridade, a nossa família de forma geral. Não também dar um lugar para os filhos, que é o lugar do marido, que eu também acho que isso não pode acontecer de forma alguma, mas a gente precisa compreender que eles dependem de nós, que a gente é responsável por aquela vida e que existe um tempo para todas as coisas, né? A infância, eles dependem muito da gente, na adolescência é uma dependência diferente e vai chegar o momento em que a gente vai ter tempo para fazer todas as outras coisas. Então, saber administrar o nosso tempo, priorizar aquilo que precisa ser priorizado no momento correto, é muito necessário. Meu Deus, olha, aprendi muito, revi muitos valores e muitos pensamentos. Eu já tenho essa consciência que eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre o Miguel, mas mesmo assim a gente desperta de, peraí, você está realmente dando esse tempo? Amanhã, que amanhã é esse? Você não tem controle do amanhã, você nem sabe se o amanhã você vai estar aqui, então vamos viver o momento, vamos viver esse agora. Vamos tentar fazer o máximo que puder, né? Então eu acho que de alguma forma a gente está despertando as pessoas que estão lá do outro lado a acordar para a vida, a vir para o agora, a fazer as coisas, a não prometer coisas que não vão cumprir, a não enganar as crianças. Isso. E que a base da nossa vida é a nossa família, que a gente não pode jogar as relações do nada como se não fosse nada, e a gente realmente aprender o valor de cada coisa, né? Bem, acredita que o nosso bloco já encerrou, o povo já está gritando lá. Mas é porque eu já acho que tanto eu quanto as pessoas que estão assistindo, elas estão sendo edificadas, né? Então, você que é uma mulher muito forte, que eu estou vendo, passou por tudo isso e hoje tem a sua história para mostrar para os outros, para dar uma lição de... Não é lição de moral, gente, não é mostrar que ela é melhor. Mas ela tirou o lado melhor de tudo isso, né? Por isso que você está aqui, porque você é uma inspiração, né? Eu acredito que muitas pessoas olham para você e muitas mães, a gente acompanha, já perderam filhos que ela está totalmente derrotada. Muitas até tiraram a vida, porque não viram mais sentido na vida sem o filho, ou vivem como se fossem zumbis nessa vida, porque perdeu tudo que ela tinha. Então, eu queria que encerrasse o bloco nesse momento, você trazendo uma mensagem positiva para ajudar essas pessoas. A gente na pandemia perdeu tanto, né? Perdeu amigos, familiares e deixasse uma mensagem positiva para as pessoas não desistirem, assim como você hoje é uma inspiração para outras pessoas, que elas possam acreditar que Deus pode mudar a história delas também. Bom, eu quero dizer para você que eu acredito muito que não foi tudo na sua vida que deu errado. Eu tenho certeza que muitas coisas negativas possam ter sim acontecido, mas eu quero te levar a pensar naquilo que de fato deu certo e a celebrar isso. Celebrar as pequenas coisas, o fato de você estar viva hoje, o fato de você ter saúde, de você estar enxergando, me ouvindo, conseguindo respirar, de você ter a oportunidade de amanhã ter um dia diferente, de fazer algo novo na sua vida. Eu busquei fazer isso, olhar com uma outra perspectiva. Eu poderia ter acabado com a minha vida por causa de um filho que se foi, e eu resolvi celebrar os que ficaram, celebrar a minha família, cuidar bem dela, e isso tem me trazido força todos os dias para viver. Eu tenho certeza que com você não vai ser diferente. Olhe para aquilo que deu certo e lute para que outras coisas possam dar também, e você vai conseguir, não desista. Uau! Meu Deus do céu, esse programa tá lindo! Fico muito feliz com a sua história, no sentido de ver uma mulher que está se reinventando, que está buscando inspiração, que olha para os filhos e vê a dádiva, né, que é ser mãe. E hoje eu tenho certeza que muitas pessoas hoje vão pensar de uma forma diferente depois de tudo isso que elas ouviram. Então, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito bom que Deus estar possa aqui. continuar te abençoando, continuar te dando força, porque isso é diário, né? A Amém. saudade tem dias que aperta mais. Sim. E que Deus possa te fortalecer para você continuar levando luz para onde você for. Amém, eu creio que será assim. Obrigada, viu, gente? Não sai daí não, que o programa tem muito mais coisa linda para vocês. Sai daí não. Digital Influencers é uma plataforma de influenciadores digitais, kids e teens, sob a administração da Fernanda Reis desde 2018, contando em seu casting os influenciadores mirins mais conhecidos do estado de Goiás. Hoje, com 45 membros oficiais e 250 membros da família GDI, divulgam diversas empresas,
marcas e eventos regionais e nacionais, unindo talento, criatividade e inovação em uma plataforma completa. Acesse o Instagram, @Goiás Digital Influencers e se encante com os grandes talentos de Goiás. HS Produção, uma empresa especializada na confecção de rasteirinhas, sandálias, sapatilhas femininas com um design moderno e super confortável. A empresa atende vendas online, atacado e varejo para todo o Brasil. Confira os modelos no Instagram, @HS Producão. Faça agora sua encomenda. Blake Swelby, deseja registrar um momento especial? Nada melhor que uma fotógrafa profissional para eternizar e realizar esse sonho. Blake Swelby atende ensaio gestante, infantil, feminino e artístico. Acesse o Instagram @blake.swelby e se inspire para os belos cliques. Itaoca, grave bem esse nome, viu? Itaoca, uma empresa que pensa em você e na saúde da sua família. Eu, a Ana, o Olaf e todos os meus amigos heróis adoram os produtos da Itaoca. É uma empresa goiana, distribuidora exclusiva das marcas Uniagro, Organic, Caves do Sul, Vale da Serra, Portão de Cambuí. Esses produtos você só encontra na Itaoca. Para você que é vegano, vegetariano ou deseja levar um produto saudável para sua casa, a Itaoca representa a Uniagro, com produtos saborosos e saudáveis como castanhas, ameixa seca, passata de tomate com tomates orgânicos e selecionados. Acesse agora o site e conheça os diversos produtos que podem melhorar a sua vida. As UTIs estão lotadas, as enfermarias estão lotadas. Por mais que você abra mais 30 leitos de UTI, vai continuar assim se as pessoas não tiverem consciência. Acho que tá todo mundo muito exausto, tanto fisicamente quanto mentalmente. O governo de Goiás ampliou o número de leitos e criou 8 novos hospitais dedicados à Covid-19. Faça a sua parte. Use máscara, álcool em gel e evite aglomerações. Ou você escuta que a Covid-19 mata, ou quem vai escutar é a sua família. Eu não tenho ar. Sinto muito a falta de ar. Estou passando momentos difíceis. Eu conto com a ajuda aí de vocês, com o milagre de Deus, e meu caso não é valor. Ou você escuta que a Covid-19 mata, ou quem vai escutar é a sua família. Evite aglomerações. Use máscara e álcool em gel. Governo de Goiás. Voltamos ao programa Não Desista e eu não podia continuar o programa sem falar, é claro, dos meus maravilhosos parceiros que a cada semana me deixam mais bela. Gente, eu amei, olha só essas peças semi-joias de luxo da Cris Silveira. Olha só que coisa mais fofa. É uma mãe segurando a mão de um menino. As cruzinhas, tudo muito a minha cara. Eu adorei. Gente, olha que tigre poderoso. Dá licença que eu cheguei. Gente, esse vestido maravilhoso, olha só. É uma parceira que, na verdade, veio no programa anterior fazer uma entrevista e me presenteou. Então, hoje estou usando o vestido da loja dela, da Santa Diva Closet. Lindo, né? Eu vi no Instagram dela, gente. Vai curiar lá, tem peças maravilhosas. E agora tá super tendência, daqui a pouquinho, quando abrir a câmera, aí vocês vão ver. Minha sandália luxuosa da HS Produção, tá super na moda agora as estampas. Então já entra lá no Insta, já segue, já vai lá, gente, correndo e já adquire a sua. E agora nós voltamos com uma entrevista maravilhosa. Gente, estou curiosa para saber a vida dela. Vocês estão curiosos para saber como é a vida de um adolescente?
Na pandemia, meu Deus, aí que a gente quer descobrir mesmo o que eles estão fazendo para se reinventar. Seja bem-vinda, Laura Beatriz, tudo bem? Bem. Programa Não Desista. Tem muitas mães em casa pensando, meu Deus, o que eu faço com meu filho adolescente? O que eu faço que eles estão agora só deitados, não querem fazer mais nada da vida, está esperando a pandemia passar para acordar. Como que chegou a pandemia na sua casa? Olha, pra gente lá em casa foi uma reviravolta, porque, nossa, minha mãe como é professora, né, então eu sempre tive a rotina de estar indo pra escola com ela, então acordava cedo, chegava em casa só à noite, e aí eu não tinha tempo quase pra nada, mas aí agora com a pandemia, a gente tá ficando em casa, tá tendo as aulas online, e, né, falando, não, viu, gente, mas dá uma preguiça. Meu Deus do céu. Aí... eu adorei a sinceridade. Não, e tem hora que a gente fica numa preguiça de fazer as tarefas, porque a gente, aula online é horrível, horrível. E a minha mãe ainda fica no meu pé pra não fica com preguiça. Lavar roupa, a mãe dela tá no bastidor, viu, gente? Não fica com preguiça, vai, foco, que você vai conseguir. Que tudo isso vai passar, mas com fé em Deus que tudo isso vai passar e que a gente vai voltar à nossa rotina ao normal. Na verdade, você tocou num ponto que é interessante. Por quê? A gente tinha uma rotina que a gente já estava acostumado desde que a gente era criança. Sim. Né? Que é acordar, ir para a escola, fazer toda uma organização. Do nada, de repente, a gente tinha professores pegando no seu pé para você fazer atividade, e aí você estava lá presencial, se você fizesse besteira, você era para coordenação, de repente você está em casa, assistindo uma aula num computador. Você pode ir num banheiro, você está assistindo no celular, você pode comer, você pode até dormir com o celular ligado, ou seja... A gente não tinha essa realidade. Não. E, de repente, você aprender a ter uma disciplina de estar ali todos os dias, no mesmo horário, estudando, isso a gente não estava acostumado. Então, assim, eu não posso dizer que você é culpada, que você que é preguiçosa. Na verdade, todo mundo está se adaptando. Tanto o professor, né, quanto o aluno. Sim. E aí, você que está aí nessa realidade, que você é aluna, mas também tem uma mãe professora. Meu Deus, que loucura que é viver tudo isso. No meio de tudo isso, você tinha sonhos antes da pandemia, né? Conta pra gente um pouco dos seus projetos. Então, antes da pandemia, eu tinha um sonho de ser bailarina. Desde os meus 4 anos, eu sempre fiz balé. Então, desde pequenininha, eu sempre quis ser bailarina. E aí, minha mãe me colocou na escola de balé e tudo. E com a pandemia, a gente passou as aulas online. Que no começo, eu juro que eu fiquei um mês com preguiça de fazer a aula, porque, gente, tudo de aula online é horrível, horrível, não é bom. Eu adorei a sinceridade, porque a gente fala assim, ai, é porque é tão legal. Na verdade, né, a pessoa tá só fingindo. E aí a gente, depois, a minha mãe... Eu também acho um saco, viu? Mas é horrível. O quê? É a vida que a gente tem agora, a minha mãe conversou muito comigo, e a minha professora conversou comigo, falou que não era pra eu parar e tudo, até porque agora a gente entrou na sapatilha de ponta, que era sempre um sonho meu. Eu nunca entrei num balé, quer dizer, eu entrei no balé depois de véia. E já queria entrar lá na sapatilha de ponta, imagina, né? Porque a gente já sonha grande. Mas eu sei que são anos para conseguir. E você já chegou nesse nível? Já cheguei na sapatilha de ponta. Meu Deus, que inveja boa. Agora... Não, e fazer a aula de sapatilha de ponta em casa, nossa, é pior ainda. É muito ruim. Porque não tem um piso adequado na casa da gente, então a gente fica com receio de subir na ponta e você cair, machucar, escorregar. E também você não tem a professora ali do seu lado para estar te orientando. A gente acostumou, né? Ter alguém para chamar a atenção da gente. Isso. Desde pequeno tem que ter alguém para poder pôr a gente para um personal da vida, que é a mãe. Vamos acordar! A gente sempre tem pessoas para chamar a nossa atenção. Sim. Quando a gente está assim, onde a gente tem que decidir sozinho, a gente não está acostumado com isso. Então, continue contando seu sonho. E aí, como o decreto passado, ele meio que liberou as aulas, né? Então, o SESI, que é onde eu faço, ele tinha liberado as aulas, a gente voltou com todos os distanciamentos, o de máscara, álcool e tudo. Então, já deu uma melhorada o balé, já voltou presencial. Só que agora, quanto à minha parte de modelo, que desde pequenininha eu lembro que eu ficava calçando saltos da minha mãe, andando pela casa, desfilando, e falava pra ela que eu sempre queria ser modelo. Então, a minha mãe, ela sempre fez de tudo para os filhos dela, sabe? Se o meu irmão sempre quis alguma coisa, ela sempre teve a vontade de realizar o nosso sonho. Então, quando eu tive ali os meus 10, 11 anos... Peraí.
Se eu fosse a mãe, eu estaria chorando agora, menina. Porque a gente paga um preço muito alto pelos nossos filhos. Nossa, e você está falando que você reconhece o esforço dela para realizar seu sonho. Então, sua mãe embarcou nessa onda de bailarina e agora na onda de modelo. E na pandemia, como é que foi? Nossa, foi muito, porque assim, a minha mãe, ela esperava que agora, e ela espera, né? Porque sempre foi o sonho dela, eu estar nas passarelas, desfilando. Eu até cheguei, antes da pandemia, em 2018, teve o MGT, o encontro lá em Brasília, e a gente foi. Foi lá que eu passei em 3 agências, fiz o agenciamento, e o agenciamento eu fiz em 2 do Rio de Janeiro e 1 de São Paulo. E aí, por conta da pandemia, também não chamaram ainda, mas estou aguardando a pandemia passar, tudo a normalizar, para eles chamarem. E aí, em casa, teve um belo dia, que eu estava em casa, bem desanimada também das partes de modelo, por causa da pandemia, porque eu falei, com essa pandemia nunca vai acabar e eu nunca vou voltar às passarelas para desfilar. E minha mãe falava para mim que não era para eu desistir. E no dia seguinte, eu recebo uma mensagem da agência da TM Model, aqui de Goiânia, me mandando mensagem que tinha interessado no meu perfil, tinha visto o meu perfil pelo Instagram e tinha interessado nele, que era para eu ir lá para conhecer a agência. Cheguei lá, conheci a agência, gostei muito de todo mundo, eles depositaram total confiança na gente. E aí, no outro dia, eu fui lá para fazer o agenciamento. Então, eu já fiz o agenciamento, marquei as fotos e tudo. E aí, no final do ano passado, a gente foi lá, fez as fotos. E aí encaminhou o meu casting para eles. E aí a gente também está aguardando chamar. Porque com essa pandemia não está tendo nada. Né? Não está tendo nada. Então você tem a compreensão da loucura que esse mundo tá, mas de alguma forma você tem alguém que está o tempo todo ali te cutucando, não desista, não desista, não desista. E o programa é o Não Desista. Fala o que até hoje, eu já até ouvi, já até sei a resposta, mas eu queria que você falasse para as pessoas que estão assistindo em casa. Você pensou em desistir várias vezes no meio desse trajeto por conta da pandemia, por conta de tudo que foi acontecendo. Mas por um motivo você não desistiu até agora desse sonho. Por quê? Então, um dos motivos é que eu sempre tive, desde pequenininha, eu sempre tive uma pessoa, uma mulher guerreira do meu lado, que sempre me incentivou a nunca desistir, que é a minha mãe, que eu agradeço a Deus todos os dias também, porque sem a minha mãe eu acho que eu não seria nada. Acho que sem minha mãe também eu já teria desistido de tudo. Porque, nossa, minha mãe, ela é minha incentivadora todos os dias. Às vezes eu fico com preguiça de lavar louça. Aí ela fala assim, certeza. Mesmo, né? Ela fala assim, certeza que você vai desistir? Você não vai ficar com preguiça? Aí acaba que eu não fico com preguiça. Aí eu vou lá e faço de tudo pra ajudar ela. Eu tenho certeza que você não vai querer desistir, né? Não. É uma boa incentivadora. E então a sua mãe o que posso dizer, é aquela que te dá o impulso para não parar, para não desistir. A gente tem, cada pessoa tem alguma coisa ou alguém que faz a gente não desistir dos nossos sonhos, né? Tem pessoas que querem homenagear a avó, tem pessoas que querem orgulhar o pai, tem pessoas que colocou aquilo ali, ela é teimosa, ela fala, não vou desistir porque eu preciso provar para o mundo que eu vou ser aquilo ali que todo mundo diz que não vai dar certo. Cada pessoa tem um motivo para chegar nesse sucesso. E eu acredito que é muito gratificante para uma mãe ouvir que o sucesso foi porque ela ficou persistindo, né, para esse sonho. Ela, na verdade, comprou isso junto com você. E não é toda mãe que compra, porque tem muita mãe que tem uma correria danada e coloca ela como prioridade. E os filhos são também uma prioridade, porém os sonhos dos filhos custam muito tempo, né? A gente tem que abrir mão daquilo que a gente quer para viver os sonhos junto com vocês. Então não é toda mãe. Não. Então você realmente é presenteada porque muitas meninas que chegam até mim nesse sonho de ser modelo falam, olha, eu queria, mas a minha mãe não tem condições de me acompanhar. E vocês menores não podem realizar o sonho se não tiver o maior de idade junto. Então, a mãe, se ela não comprar essa ideia, se ela não largar o tempo dela para as coisas dela e não for junto, realmente é um sonho que não vai conseguir realizar, até você ser maior de idade. Então, assim, agradeça muito a Deus por essa mãe que está te apoiando sempre. E antes da gente finalizar o nosso bloco, nosso assunto hoje foi muito descontraído, né? E vamos lá. Pandemia ainda não acabou, né? A situação ainda está aí, é o auge, é o momento, a gente só fala sobre isso, porque novos vírus, novas cepas, parece que não acaba. Mas a gente está falando muito sobre o não desista.
independente das circunstâncias que vão vindo. Então, agora, a pandemia não passou, você ainda tem os seus sonhos, você ainda tem os seus projetos, porque sua mãe está te impulsionando. E qual é o seu projeto para esse ano ainda? Porque tem muita gente que fala assim, eu não projetei nada não. Você já pensou em alguma coisa para esse ano? Olha, para esse ano, eu tô mais com foco ainda nos meus estudos. Porque como eu ainda estou no 9º ano, então minha mãe... Eu tava deixando de lado. No começo da pandemia, assim, eu deixei de lado os estudos um pouco e fiquei focando só em outras coisas. E minha mãe me deu um puxão de orelha, falou que não era para fazer isso, porque sem os estudos a gente não vai a lugar nenhum. Então, eu estou focando nos estudos porque eu pretendo entrar já para uma escola no final do ano, o ano que vem no ensino médio, que eu já começo a me preparar para o Enem, porque eu quero passar em medicina. Então, eu estou focando muito mais agora nos estudos. Porque você tem um objetivo para alcançar. Uhum. Então, gente, é assim que eu queria que vocês entendessem o não desista. A gente precisa ter um foco. Se você não tem foco, a gente vive... Deixa a vida me levar. Então, a gente precisa traçar uma meta. O ano, gente, está chegando no meio. Já acredito. Gente, a gente está quase no meio do ano, vocês acreditam? Então, dá tempo ainda, se você não projetou nada, a gente dá tempo ainda de organizar um sonho, né? De projetar um sonho para esse ano. E correr atrás, mesmo na pandemia, tem coisas que são possíveis fazer dentro de casa. Sim. Se reorganiza, né? Vê o que dá para fazer, adia alguns sonhos que não dá para realizar agora, mas a gente não pode deixar a vida levar, né? Não? Porque, gente, falando isso, já são quase um ano e meio de pandemia. Sim. Se a gente deixasse a vida levar em 1 ano e meio, nossa senhora, a gente não estudava, a gente não ia comer, a gente não ia fazer nada. Então, a gente realmente precisa continuar projetando, sonhando, para que, quando acabar tudo isso, a gente tenha vivido, no meio do caos, o melhor momento da nossa vida. Diante de todas as circunstâncias, a gente está vivendo o melhor que a gente pode viver nesse momento. Sim. Então, eu queria que você encerrasse o nosso programa, deixando uma mensagem positiva para as meninas que estão em casa lá com preguiça de ajudar a mãe, que ainda não acordou para a vida, porque você falou, eu despertei, agora eu tenho foco. Uhum. Então, acorda, faz um chamado para essas meninas que estão dormindo ainda no tempo. Então, gente, olha, se você tem um sonho, não desista, porque vocês ficam achando, vou desistir porque essa pandemia também não está ajudando, a pandemia não vai passar. Gente, não desista, se você tem um sonho, pode até demorar a realizar, mas vá que vai dar certo. E igual as pessoas falam, é tudo no tempo de Deus, não precipita as coisas, então... E também eu sei que vocês podem não ter uma mãe não presente ou um pai tão presente, mas sempre vai ter um que vai estar ali do seu lado para te ajudar e para te apoiar em tudo. Então, não desistam. Eu vou pôr ela num potinho e vou levar pra casa. Que linda, meu Deus do céu. Eu fico encantada com essas meninas educadas. Eu fico pensando, como é que eu vou fazer com o Miguel, meu Deus. Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Esse programa de hoje, ele mexeu muito comigo, porque o tempo todo a gente está falando o quanto a família é a base de tudo. No primeiro bloco, a gente falou com uma mãe que perdeu o filho e ela tem outros 2 e que ela entende que ela precisa continuar cuidando deles. No segundo bloco, a gente tem a Laura para acordar os pais, para entender que a gente tem que sonhar junto com eles, que eles vão voar alto se a gente for junto, que a gente precisa acordar eles, a gente precisa se empenhar, a gente precisa amar, a gente precisa cuidar. Sem vocês, responsáveis pelos filhos, eles não têm como, eles vão acabar desistindo. Então, não desista dos seus filhos, não desista da sua família, não desista. Tenha uma boa semana e até o próximo domingo. Nossa, gostei muito de conversar com você. Tem que fazer a vinheta rapidão agora, a chamada, porque as meninas vão entrar ao vivo daqui a pouco. Pois é, hoje nós estamos tudo enrolado agora, né? Ai, eu tudo atrasado. Você ficou emocionada, mãe? Você vai fazer sentada ou em pé? Vou fazer sentada mesmo. Então já faz agora, né? Pode ser. Chorei pra não falar, pra não ver. Acho que eu tô tão emotiva que eu tava apaixonada pela mãe aqui. Eu achei muito bonitinho. Tá. Tô indo. Hoje tá no tempo, atrasado. Eu não tenho culpa não. Tá tudo torto. É tudo ao contrário a câmera. Tá. Chamadinha. Vou só fazer a chamada do programa e a gente tira a foto. Pode?
Eduardo, chamada, viu? Olá, pessoal, quero convidar vocês para assistir nesse domingo, às 16 horas, aqui na TV CMN, o programa Não Desista. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Nós teremos um bate-papo maravilhoso com a pastora Bárbara Calembo, onde ela vai relatar a história. Oh, errei a palavra aqui. É Calembo mesmo, né? 3, 2, 1. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, não. Não tem hora, né? É chamada. 3, 2, 1. Olá, pessoal, quero convidar vocês para assistir nesse domingo, às 16 horas, aqui na TV CMN, o programa Não Desista. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Nós teremos uma entrevista maravilhosa com a pastora Bárbara Calembo e também com a Laura Beatriz, falando sobre pais, famílias, estudos, pandemia, reinventar e não desistir. Então vem com a gente. Na Mix The Feel você encontra o melhor tratamento para depilação a laser. E para você que não acredita nos resultados ou teve uma experiência ruim, eu trago essa novidade para vocês. A Mix The Feel trabalha com Millesman Premium, um laser de diodo que contém uma ponteira refrigerada, conseguindo assim oferecer mais conforto durante a aplicação. A aplicação é rápida, praticamente indolor e os resultados são visíveis desde a primeira sessão. E para você que deseja fazer o procedimento, mas não quer fechar um pacote, a Mix The Feel traz a opção da sessão avulsa. E os valores são super acessíveis. Então não perca tempo, agende agora mesmo, @MixTheFeel_. E hoje a apresentadora veste Closet Cíntia. Vendas online, atacado e varejo, envia para todo o Brasil. Moda feminina e masculina. Acesse o Insta, @Closet_Cíntia. Itaoca. Grave bem esse nome, viu? Itaoca. Uma empresa que pensa em você e na saúde e bem-estar da sua família. A Itaoca é uma empresa goiana, distribuidora exclusiva das marcas Uniagro, Organic, Caves do Sul, Vale da Serra, Portão de Cambuí. Esses produtos você só encontra na Itaoca.